O São Paulo Futebol Clube, na montagem do elenco para 2026 dessa nova temporada, já tem negociações com novos jogadores e eu vou atualizar aqui. Tem também a questão do impeachment, atualizações do impeachment do Júlio Casares, situação do Muricy, martelo batido por volante no São Paulo e a situação do Alisson. Tudo isso e muito mais, acompanhem aqui todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí e vão deixando esse likeinho que dá mó moral. Galera, é o seguinte, o impeachment do Júlio Casares, ele tá assim uma coisa que tem todos os dias uma nova etapa, uma nova atualização em relação a isso. Neste momento, o São Paulo, né, a oposição, a chapa que se diz ali opositora em relação às movimentações do Júlio Casares dentro do São Paulo, tem agora uma liminar, para a votação ser híbrida, né, para ela ser online também, além de presencial para as pessoas que querem ir, para podendo ser online também, o que mudaria completamente, né, com o que nós estamos vendo politicamente dentro de São Paulo. Esse fato iria mudar demais os resultados do impeachment do Júlio Casares. Então, neste momento que vocês estão assistindo esse vídeo aqui, tem essa questão da liminar para a votação acontecer de forma online, só que o presidente Júlio Casares, né, o Casares ainda falando pelo São Paulo, ele ainda pode recorrer em relação a isso e pode derrubar esse formato de votação. Nós estamos vendo em paralelo a isso também grande movimentação por 100% em unanimidade da torcida, das torcidas organizadas e do propriamente dito torcedor comum para fazer as manifestações na sexta-feira, né? Momento em que irá acontecer a votação ali junto ao conselho. Aproximadamente depois das 18h30, né? Vai começar ali aproximadamente pelas 6h30 da tarde a votação tão importante do impeachment do Júlio Casares. Então é isso, no momento tem uma liminar que vai deixar a votação ocorrer de forma online. O que muitos já estão pensando que isso possa acontecer, né, que isso possa mandar, né, dar um norte aí pro impeachment, pro tão sonhado torcedor, né, o impeachment do presidente Júlio Casares. Só que ele pode recorrer em relação a isso, só que nós temos uma outra coisa acontecendo também, que é muito importante vocês ficarem sabendo, que o Júlio Casares, caso ele não consiga essa liminar, caso ele não consiga derrubar essa liminar na votação, porque ele precisa entender o que está acontecendo em relação a isso, se ele vai conseguir se manter no cargo ou não. Caso aconteça, a liminar fique em pé e a votação seja online, e caso ele realmente vá sofrer o impeachment, nós temos uma chance, uma tendência muito grande do Júlio Casares renunciar, ele mesmo sair. Por quê? Não pensem agora, vocês precisam prestar muito atenção nisso, porque agora é o seguinte, está muito perto de uma renúncia do Júlio Casares, mas é porque ele desistiu? É porque ele deu o braço a torcer? Não, não é por isso. É porque se ele realmente for sofrer o impeachment, se ele ali junto do conselho perceber que ele vai ser impeachmentado, né, que ele vai ter que sair, essa questão dessa votação ser online, porque está ameaçando demais, né? Nós estamos vendo uma situação, as notícias e informações estão dizendo que conselheiros mais velhos, pessoas que estão viajando, não conseguiriam votar caso não fosse online. Então essa votação online assusta demais o Casares e talvez assuste também o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires, né? Que se diz o cara ali que quer a justiça em primeiro lugar no São Paulo. Mas vocês estão prestando atenção? Caso não caia essa liminar, o Júlio Casares não consiga derrubar essa liminar e a votação seja online, tem uma grande expectativa, uma grande chance do Júlio Casares renunciar. E isso seria um movimento muito provável para ele fazer politicamente falando. Porque não é que ele tá desistindo, não é que ele tá assumindo a incompetência, os erros dele, não é nada disso. É porque ele sofrendo impeachment, ele perde o direito a muita coisa. Se ele só renunciar, ele continua sendo conselheiro, ele continua igual o Aidar continuou dentro do São Paulo. Então, muito provavelmente, nós temos uma grande chance dele renunciar. Em relação à votação do impeachment, tinha também uma grande coisa, um grande pessimismo na saída dele.
Hoje melhorou, com tudo que está surgindo, com todas as bombas que nós estamos vendo, tem um otimismo maior para ele sofrer o impeachment, porque até mesmo dentro do clube, ele já perdeu a força. Não faz mais sentido tentar mantê-lo ali, até mesmo para os caras que são amigos dele, né, que sempre apoiaram ele, não faz mais sentido. Mesmo que ele continue, o que ele vai fazer daqui para frente? Não vai fazer mais nada, não adianta. Então até mesmo o pessoal ali que estava o apoiando, que ficava do lado dele, muito provavelmente também não o queiram agora, depois de tudo que aconteceu, de tudo que a justiça ainda precisa provar, mas que virou uma situação insustentável. Galera, Muricy Ramalho neste momento está internado, estímulos melhoras para o Muricy, né? Acho que é pedra no rim, né? Depois acho que ele vai fazer prótese no joelho. Estímulos melhoras para o Muricy que neste momento está deixando o São Paulo, né? Está se afastando do São Paulo. Muricy Ramalho, isso gerou uma grande polêmica por grande parte da mídia, falando, agora não, Muricy, uma grande crítica, né? Ao timing, ao momento em que o Muricy resolve se afastar ou não do São Paulo, né? As críticas em relação a isso que jornalistas teceram, né, pro Muricy é que ele deveria ter saído antes, né? Agora fica muito fácil para ele abandonar o barco. Independente de tudo isso, o Muricy está internado e se afastando das atividades do São Paulo, algo que também não se justificam, né? O trabalho do Muricy até aqui, independente do ídolo que foi, né, o Muricy Ramalho, independente de tudo que ele fez pelo São Paulo, tudo que a gente entende que é o Muricy Ramalho, independente se ele tá certo ou se ele tá errado, o que ele viu, o que ele não viu, isso nós nunca vamos saber, né? Mas o trabalho dele como, o que é? Coordenador técnico, né? Qual a função que ele exerce? Coordenador técnico, ele é um aporte pro técnico? Para mim, um trabalho bem duvidoso. Estou falando da questão profissional mesmo. Um excelente treinador, né? Um cara que deixa muita saudade como técnico. Agora, esse cargo aí que ele tinha no São Paulo, para mim, algo assim completamente esquecível, independente dessa saída polêmica que repercutiu aí na mídia inteira. Galera, o Corinthians quer o Alisson, tem atualização em relação a isso, né? O Corinthians continua interessado no Alisson, Dorival Júnior gosta muito do Alisson. Uma troca, né? Uma possível troca que seria benéfica, que seria boa para os dois clubes, né? São Paulo, que não tem mais os dias do Alisson ali, parecem já terem se encerrados em relação ao futebol. Muita polêmica também em relação à chegada do Alisson, até mesmo o melhor momento dele na Copa do Brasil foi polêmico, era algo inesperado, né? Um cara que começou como atacante, começou como ponta, aí o Rogério Ceni coloca ele de meio atacante, depois o cara começa a virar volante e ganha a Copa do Brasil como primeiro volante. Até no momento em que até na melhor fase da vida dele, né, sem dúvida foi aquele 2023 com o São Paulo, até o momento da melhor fase da vida dele foi uma situação polêmica. Então o Alisson nesse momento, o São Paulo quer negociar o Alisson, seria, o clube entende, né, todo mundo entende que seria benéfico uma possível negociação com o Alisson, e o Corinthians seria um destino muito bom, né? Porque tem o Dorival Júnior que quer o Alisson e o São Paulo poderia tentar alguma moeda de troca ali, algum jogador do Corinthians. A princípio seria o Ranielli, mas o Corinthians teria negado, né? Não, Ranielli não, e teria colocado lá em cima. Mas o Alisson, neste momento, é uma moeda de troca para o São Paulo, algo que aparentemente seria benéfico para todo mundo. A situação, a definição do Alisson nesse período de negociações, nesse mercado da bola de transferências, nós estamos estimando depois da fatídica, né, da fatídica votação, da conclusão, da definição em relação ao impeachment ou não do presidente Júlio Casares. Galera, martelo batido em relação ao Alan do Flamengo, né, o volante Alan, uma coisa que da forma como está repercutindo na mídia, né, como nós estamos vendo, um grande alívio por parte de muitos torcedores do São Paulo, né? Pelo sentido, aqui eu não digo nem pelo Alan, pelo jogador o Alan, mas pelos moldes da negociação. Primeiro, era que o Alan, a negociação dele não tinha, né, nenhuma correlação, nenhuma relação com o Marcos Antônio, interesse antigo do Flamengo e interesse atual do Flamengo também, né? O nosso queridíssimo Marcos Antônio. Só que
valores meio que inexplicáveis do Alan, né? Valores assim estranhos não, mas muito altos do Alan para o São Paulo negociá-lo. Uma verdadeira fortuna. Chegamos a noticiar aí valores de 60 milhões de reais pelo passe do Alan. Algo assim, um cara que não tá jogando no Flamengo e valores completamente fora do padrão, né, do perfil de contratação do São Paulo, principalmente por um volante. Você vai contratar um craque fenomenal e você vai lá pagar 40, 50 milhões, né, faz mais sentido. Você vai trazer o Dybala, aí você vai gastar 40 milhões, é uma venda um negócio histórico, uma compra histórica, faz mais sentido. Agora, não tem sentido você gastar uma pequena fortuna pelo Alan, né? O volante do Flamengo que não está jogando no Flamengo. Felipe Luiz já deixou meio que claro que não vai realmente usá-lo, por isso que o Flamengo está negociando ele tanto assim, né? Tá muito de ok para negociar o volante, seja com o São Paulo ou com qualquer outro clube. E o São Paulo tem muitos outros volantes. Então, foi uma negociação assim que não fazia muito sentido. Falar, pô, mas vai gastar tudo isso num jogador que nem é certeza e para uma posição que o São Paulo já tem muito. Mas aí veio tudo em relação ao Marcos Antônio, que o Marcos Antônio poderia estar na jogada. Muitos jornalistas e setoristas, inclusive do Flamengo, estavam noticiando, estavam falando que o Marcos Antônio estava sim na jogada pelo Alan, nesse rolo, nessa troca, nessa negociação entre São Paulo e Flamengo envolvendo o volante Alan. Neste momento, o martelo está batido, as negociações estão encerradas com o Alan. E nós não vamos perder o Marcos Antônio. Acredito que o maior alívio seja de nós não perdermos o Marcos Antônio, né? São Paulo está passando por um momento muito delicado e muito terrível, além de politicamente falando, em campo também, em que o Marcos Antônio ele é um dos pouquíssimos jogadores unânimes, né? Do elenco do São Paulo, por parte, acho que da comissão técnica e por parte da torcida também. É um jogador que agrada a todo mundo, é um jogador que hoje nós precisamos. Marcos Antônio tem conversas de que ele foi o melhor jogador do São Paulo na temporada de 2025. E isso isso faz sentido. Pode até ter sido o melhor jogador do São Paulo em 2025. Então um cara desse seria de bate-pronto, um cara desse seria péssimo, horrível, o São Paulo perder neste momento, mas foi uma coisa que estava ali na beirada, né, da preocupação, porque não é de hoje. O São Paulo, quando trouxe o Marcos Antônio da Lazio, o Flamengo já tinha interesse e o São Paulo meio que deu um chapéu no Flamengo ali. Foi mais ágil, mais rápido que o Flamengo, deixando muitos torcedores do Flamengo pé da vida de ter perdido o Marcos Antônio para o São Paulo. E agora, de novo, né, o São Paulo consegue segurar o Marcos Antônio mediante esse interesse do Flamengo, que é muito preocupante. Mas ainda bem que o Marcos Antônio vai ficar, jogador interessantíssimo, e tem muitas pessoas também, muitos jornalistas, muitas pessoas da mídia falando também que especulando, né, o quão seria melhor para o Marcos Antônio ou o quão ele poderia render mais do Flamengo. Mas não. Neste momento, de forma muito feliz, o Marcos Antônio permanece no São Paulo e de camiseta nova, com tudo para jogar aí bem, né? Galera, Kevin Zenon continua sendo um interesse no São Paulo, jogador interessante para fazer uma contratação. O São Paulo que ainda busca jogadores no mercado, né? Nós estamos esperando. A sexta-feira ela precisa passar rápido, né? Essa votação ela precisa ser encerrada rápido, independente da conclusão, claro, né? Que eu torço por um impeachment do Júlio Casares. Para mim, independente do que ficar provado ou não, ele não é um profissional, né? Se é assim que eu posso chamar. Ele não é um presidente apto, né? Para mim, ele não tem capacidade técnica mesmo, né? Como profissional, para ser presidente de um clube da grandeza do São Paulo. Para mim, ele não tem essa capacidade. Para mim, ele é um cara incompetente no seu ofício, independente do que ficar provado ou não. E é um absurdo nós vermos, né? A correlação que fazem dos BOs criminais, né? Que ele vai responder aí das buchas criminais com o impeachment. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O impeachment é independente, né, de tudo que está acontecendo, que são realmente escândalos. O Júlio Casares, dentro do São Paulo, ele precisa responder por que está aumentando a dívida, por que não está ganhando mais título, por que a sua gestão é tão ruim, por que está vendendo jogadores da base pelos valores que estão vendendo. É isso que tem que ser falado. Era isso que deveria ser pontuado na questão do impeachment. Então, o Kevin Zenon é um jogador que o São Paulo tem muito interesse,
neste momento, já monitora a situação do Kevin Zenon, uma contratação interessante, né? Um jogador interessante para os dias de hoje e principalmente por esse novo perfil de contratação do São Paulo, né? Que pega jogadores em oportunidade, empréstimo por opção de compra, jogadores que não estão tão em ascensão, em alta assim no mercado, seja brasileiro ou aqui da América do Sul, né? Do futebol daqui, dos nossos vizinhos, né? Então, o Kevin Zenon é um jogador que ainda interessa o São Paulo, ainda pode entrar no radar de proposta, de negociação oficial, mas todo mundo está esperando essa sexta-feira as conclusões do impeachment, né? Para ver o que vai acontecer a partir disso. Por isso que a maior parte das negociações, das situações estão congeladas. E galera, tivemos uma notícia de última hora aí, né? Informação muito bacana, muito importante, envolvendo o Julián Fernández, né? Um atacante também argentino. Também argentino, ele tá no New York City. Eu fui dar uma olhada nos lances, é um bom jogador, é um jogador interessante também. O que me chama a atenção nele é a idade, 21 anos. A idade aqui me chama bastante atenção, jogador novo, né? Jogador novo que tá jogando, mas tá na Major League Soccer, né? No New York City. Também não é uma realidade, mas é um jogador promissor. E tem um plus aqui, ele é um pedido, né? Ele é um pedido do Crespo. Julián Fernández é um pedido do Crespo, da comissão técnica. Sempre que um técnico pede jogador, a gente olha de forma diferente, né? Aí fala, esse tem que contratar, esse tem que ir atrás mesmo, porque o técnico pediu. Se o técnico tá pedindo, é interessante trazer, porque ele vai usar, não vai ser um cara que vai pro banco, não vai ser aquele cara que chegou no clube e o técnico vai olhar feio, esse eu não pedi, então depois eu vejo, não vai ser aquela má vontade. Quando um treinador pede, é mais interessante, né? Então, como o Crespo pediu o Julián Fernández, o São Paulo já foi atrás das negociações, né? Os moldes, por enquanto, eu vou atualizando eu vou atualizando aqui sempre. Os moldes, por enquanto, é naquela questão de empréstimo por opção de compra, sempre aquela questão. São Paulo negocia neste momento a vinda do Julián Fernández, atacante argentino, a pedido do técnico Hernan Crespo. Uma coisa que vale ressaltar, eu não estou gostando nada do trabalho do técnico Hernan Crespo em relação ao time mesmo, a montagem do time. Para mim, ele está completamente ultrapassado em relação a esses três, sei lá quantos volantes, 3 zagueiros. Pra mim o Crespo está pecando demais. Por mais que eu goste da pessoa do Crespo, pra mim o trabalho do técnico dele é muito ruim, infelizmente, em um período tão delicado no São Paulo. Mas eu fico feliz de ver que ele está tentando, que ele está indicando jogadores, que de uma certa forma ele está continuando o trabalho dele, né? Não treinando, mas continuando o trabalho, pedindo reforços, projetando o time, fazendo planos e planejamento para a nova temporada, por mais ressalvas que eu tenho com as escolhas dele, com a montagem, com a tática, as estratégias, para mim são ultrapassadas e ruins, infelizmente. Mas vamos torcer para melhorar tudo. Eu vou sempre atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real, todas as últimas informações, notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. É isso aí, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.